Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como criar o formulário de contato no Next. Primeiro será apresentado como criar o formulário, em seguida como enviar os dados deste formulário para uma API implementada com o Node.js e esta API envia as informações e salva no banco de dados MySQL. Após salvar a informação no banco de dados, a mensagem de contato, o back-end retorna a mensagem, sendo o status de sucesso ou erro, para o formulário implementado com Next, e esta mensagem é apresentada para o usuário. E o que será implementado é o seguinte, sendo esta página de contato. Primeiro o conteúdo estático e em seguida este formulário. Preencho este formulário. Após preencher o formulário, clicando em enviar, enviei a mensagem de contato enviado com sucesso. Após enviar a mensagem corretamente, também limpou o formulário. Bora implementar este formulário. Para começar, eu pego o código-fonte das aulas anteriores. Caso você não esteja acompanhando, abaixo há o link para você acessar a playlist completa. Abro o back-end no Visual Studio Code no editor. Abrindo no editor, primeiro abro um novo terminal e em seguida venho no arquivo ler, executo o comando npm install no terminal. Após ter executado o comando, instalei as dependências dentro desse diretório e também executo o comando, este comando para startar o projeto. Após ter executado o projeto, mas eu somente consigo executar corretamente se eu colocar as credenciais corretas do banco de dados no arquivo DB, sendo a base de dados, o usuário, a senha do banco de dados, onde está o banco de dados. Eu estou utilizando o servidor MySQL, coloquei as credenciais corretas. Se eu coloquei, deve apresentar conexão com o banco de dados realizado com sucesso. Exatamente. Primeiro, servidor iniciado na porta 8080 executou corretamente. Em seguida, conexão com o banco de dados realizado com sucesso porque eu coloquei as credenciais corretas. Back-end rodando corretamente, preciso agora abrir o front-end criado com Next no editor Visual Studio Code. Também abro um novo terminal. Abrindo o novo terminal, executo o comando npm install para instalar as dependências. Depois eu executo este comando para rodar o projeto. Com o projeto rodando corretamente, eu preciso acessar através do navegador utilizando o localhost e em seguida a porta 3000. Retorno no navegador e coloco o localhost porta 3000. Acessei corretamente a página home, mas eu quero implementar a página de contato. É nesta página. E para implementar, abro o diretório de páginas e tenho a página contato. Atualmente só tenho esta frase. Eu no momento não vou implementar o layout, somente no decorrer do tutorial. No início eu quero somente implementar o formulário, porque caso alguém tenha interesse somente em relação ao formulário, não precisa do layout. Ao invés de apresentar conteúdo da página de contato, eu crio um formulário, começo a tag form, finalizo essa tag form. Dentro dessa tag form, utilizo a tag input para criar um campo e este input vai ser do tipo, o usuário vai poder digitar texto, coloco text, também tem um nome do campo, sendo name, também um placeholder para indicar o que o usuário deve preencher, o nome, então digite o nome. No momento isso aqui é o suficiente para conseguir ver o resultado. Coloco uma quebra de linha, finalizo o BR, coloco 2BR, conforme eu setei. No momento não será abordado o layout, somente no decorrer da aula. Confiro, digito o nome. Exato, tenho o primeiro campo, crio o segundo campo, sendo campo e-mail. O usuário deve preencher o e-mail. Também posso utilizar o type e-mail e digite o seu melhor e-mail. Digite o seu melhor e-mail. Só faltou a palavra e-mail, confiro, exato, digite o seu melhor e-mail. Depois do e-mail, também tenho em relação ao assunto, copio este campo, posso quebrar a linha só para visualizar melhor.
continua como texto, o usuário deve digitar o assunto, então coloco assunto, digite o assunto da mensagem, conferir, digite o assunto da mensagem, exato, copio mais uma vez, neste caso refere-se ao conteúdo da mensagem. Altero neste local colocando o conteúdo, não pode colocar caracteres especiais, tilde, cedilha, acento no nome do campo, digite, eu coloquei aqui name, então altero para nome. Como que eu estou colocando na página home? Texto, então aqui eu coloco name, e aqui ao invés de colocar assunto em português, eu altero para assunto, e também na parte do conteúdo altero para conteúdo, sendo content. Deixo assim, é somente o nome do campo que eu alterei para o inglês. Falta o botão. Para criar o botão, utilizo essa tag, finalizo a tag, coloco a palavra que será apresentada sobre o botão, sendo a palavra enviar, coloco type. Quando o usuário clicar neste botão, quero limpar o formulário? Não, eu quero submeter o formulário. Utilizo submit. Tenho o formulário. E para receber os dados, agora o próximo passo é receber os dados. Venho antes do return, preciso criar uma constante que recebe os dados, uma constante com o nome de content. Esta constante vai ter o conteúdo que o usuário quer enviar, e em seguida set content para poder setar o valor. Utilizo use state, mas eu ainda não importei, dou enter, exato, importou use state. Eu prefiro colocar ele por primeiro, então altero e coloco use state por primeiro. Use state vai ser um objeto, abro chave, fecho a chave, indicando que será um objeto, e dentro deste objeto vai ter mais de uma posição. Por exemplo, name, quando o usuário carregar este formulário, por padrão vai ser vazio, somente vai possuir valor quando o usuário preencher alguma coisa no campo. E-mail também vai ser vazio. Depois eu tenho o assunto, eu coloquei em inglês, então aqui também coloco o assunto, e em relação ao conteúdo, sendo o content. Somente aqui eu tenho content, não gostei disso, 2 vezes content. Então aqui eu altero data form, sendo os dados do formulário, assim fica melhor. From não, é form, data form, e para setar eu utilizo data form, quando eu quiser setar o valor. E agora que eu quero receber esses valores que o usuário digitar no formulário. Crio uma constante para receber uma função com o nome de onChange, para ser fácil de identificar a função. Utilizo o e do event, crio a função, e através desta função eu posso setar os dados. Eu quero setar, utilizando setDataForm, setar os dados para esta constante. E primeiro eu pego o que essa constante possui, dataForm, para conseguir utilizar o que ela já possui, coloco 3 pontos, em seguida dataForm. Pego o que ela possui, em seguida eu quero receber o que o usuário digitar no formulário. O que digitou neste campo nome, por exemplo, começo com o campo nome para explicar, para ser mais fácil. Utilizo o colchetes, em seguida o e do event, que eu coloquei neste local, e eu quero do atributo do formulário, então utilizo target, indicando que eu quero um atributo. Qual atributo? Eu quero esse atributo name, porque esse atributo name tem o nome do campo name, name do campo e-mail, name do campo assunto, name do campo content. É essa palavra que eu quero recuperar, então é do target, como que eu coloquei, é target name, é desse target que eu quero. Somente aqui eu preciso finalizar, para ele não ficar apresentando esta cor diferente. Coloco aqui ponto e vírgula, aqui no e target, em seguida name, exato, preciso colocar os 2 pontos. Eu recupero o name do campo, name, e-mail, assunto e o conteúdo. Esses 2 pontos eu coloco de forma estática,
Novamente, eu utilizo o e do event, ponto target, quero de mais um atributo, sendo do atributo value, porque quando você digitar alguma coisa no campo, todo valor é atribuído nesse atributo value. Eu não preciso no momento esse atributo, logo eu coloco. Lembrem, cada campo tem o atributo value, é o valor que o usuário digitou. Coloco o atributo value, estou recuperando os valores, mas ainda não estou chamando esta função. Eu chamo esta função quando o usuário digitar alguma coisa no campo. Utilizo a função onChange. Houve alguma alteração, o usuário digitou alguma coisa no campo, então deve chamar a função onChangeInput, esta função que eu criei na parte superior. Ao chamar esta função, eu quero setar os dados nesta constante, mas primeiro eu recupero o que a constante possui, depois eu seto. E para setar eu preciso indicar se eu quero setar name, e-mail, e assunto ou conteúdo. Para isso, eu recupero o nome do campo, depois eu recupero o valor. Eu coloquei onChangeInput para poder recuperar, mas também eu posso colocar para apresentar o que o usuário está digitando. Então, para isso, utilizo o value e depois do value eu coloquei dataForm, exato, dataForm, eu quero a primeira posição, sendo name, porque eu estou no primeiro campo. Name, conferir se eu consigo digitar alguma coisa, se eu colocar, por exemplo, César, exato, consegui digitar corretamente. Significa que eu estou recebendo. Pego esse onChange e acrescento nos outros campos. Por exemplo, e-mail, também tenho o assunto e tenho o conteúdo. Preciso alterar o nome do campo. Esse campo é o campo e-mail, o próximo é o campo assunto e na parte inferior é o conteúdo. Ok, estou recebendo os valores, mas eu quero ter certeza que eu estou recebendo. Eu quero fazer o seguinte, quando o usuário clicar neste botão, chame uma função. Quando clicar, então é o onSubmit, está submetendo o formulário, é o submit que eu coloquei no botão, exato, eu coloquei submit. Quando o usuário clicar neste botão, chame a função sendContato. Quero enviar uma mensagem de contato. Não posso salvar porque eu não tenho ainda esta função, preciso criar a mesma. Crio aqui abaixo da parte que eu estou recebendo os dados, uma constante com o nome de, sendo sendContato, o nome que eu atribuí na tag form, o nome da função. Utilizo o async porque será utilizado o await. No decorrer da aula eu explico melhor sobre o async e o await, o e do event, e crio a função. Em seguida, simplesmente dou um console. Ele vai apresentar um erro, mas não tem problema. Eu quero apresentar console.log, eu dou um console log na constante dataForm, em seguida eu tenho a posição name. Eu só quero o nome, só em nome que eu quero dar o console log. Confiro, atualizo, botão direito, inspecionar, porque eu quero ver o console log. Venho em console, na parte de informação, coloco César, em seguida clico em enviar. Observem que ele recarregou muito rápido, significa que ele recebeu, deu o console log, mas recarregou o formulário. Eu não quero que recarregue o formulário. Como que eu faço para não recarregar? Utilizo o e do event, este e que está na parte superior, e a função PrivateDefault, indicando que ele não deve recarregar novamente a página. Atualizo, coloco o nome novamente, clico em enviar. Agora sim, eu tenho a palavra César no arquivo contato que eu dei o console log. Eu dei o console log na linha 18 e possui a palavra César, recebeu corretamente. Você pode testar os outros campos, por exemplo, qual é o próximo? É o e-mail, recebo o e-mail, coloco o e-mail, clico em enviar, exato, estou recebendo o e-mail corretamente. Testei o e-mail, estou recebendo corretamente. O próximo passo é implementar para que a API, o back-end, receba
essas informações. Para que eu possa fazer uma requisição neste local, faço uma requisição para a API recebe os dados, processa as informações, salva no banco de dados e retorna o status. Eu minimizo o front-end e retorno agora no back-end. Abrindo o back-end, primeiro preciso criar uma models, pego como base a models home, posso pegar essa mesma, Ctrl+C, Ctrl+V, e altero o nome, não é mais home, altero o nome da models para MSG, em seguida quero salvar uma mensagem de contato, assim fica mais fácil. Alterei o nome, preciso também alterar o nome da tabela, então vai ser MSG, em seguida contato. Eu prefiro colocar MGS, mensagens, em seguida contatos, S no final. Alterei o nome da função, então aqui também altero a parte que eu estou exportando. Ok, fiz a alteração, preciso ir em relação às colunas. Eu não alterei o nome do arquivo, preciso alterar o nome do arquivo. Altero para MSG contato, o nome do arquivo. Quais são as colunas? Isso eu preciso pegar no front-end para seguir o mesmo padrão. Eu coloquei nome, e-mail, assunto e conteúdo. Primeiro eu começo com o nome. Nome é uma string e é obrigatório, não pode ser nulo. Eu pulei a coluna ID porque vocês já sabem, deve ser um inteiro, autoincrementa, não pode ser nula, é uma chave primária. Próxima coluna é a coluna e-mail, é do tipo string e não pode ser nula. Próximo é o assunto, altero, mesma coisa, string e em seguida não pode ser nula. E tenho o conteúdo. Em relação ao conteúdo eu tenho uma alteração, não é string. Eu quero salvar um texto. Texto eu consigo salvar mais. String 250 caracteres e o text é muito maior, porque a mensagem de texto o usuário pode enviar, por exemplo, 1000 caracteres, 2000 caracteres, e assim eu consigo salvar. Criar a tabela, qual o nome da models, o nome eu atribuí MSG contato, criar a tabela, verificar se há alguma diferença na tabela, isso eu expliquei nas aulas anteriores. Primeiro apaga a tabela antiga e cria novamente, mas eu só quero criar a tabela. Então eu retiro o comentário, retirei o comentário, reiniciei, mas não criou a tabela. Por quê? Eu preciso incluir esta models no arquivo app. Assim como eu incluí a models home nas aulas anteriores, preciso incluir a models MSG. MSG contato, incluir a models. Agora, se eu salvar, o servidor será reiniciado e também será executado a models. Executando a models, verificou que há necessidade de executar essa instrução, cria a tabela. Exato. Criei table, se não existir a tabela, cria a tabela MSG contato com as respectivas colunas. Verifico no Workbench. O Workbench é um programa para você gerenciar o banco de dados de forma gráfica. Abro o Workbench e tenho a base de dados Celc que eu criei nas aulas anteriores, atualizo. Abro a base de dados, eu tenho a tabela MSG contato. Exato, botão direito, selecionar, select, não tem nenhum registro, então ficou vazio. Mas o importante é que já criou a tabela. Agora é só salvar os dados nessa tabela. Para salvar, retorno no arquivo app, e neste arquivo app, isto é, no backend, no arquivo app, eu crio uma nova rota depois de ter incluído a models. Eu esqueci de comentar isso aqui para não ficar verificando constantemente. Não precisa verificar, agora não executou, somente executou o servidor e verificou a conexão. Essa instrução não executou novamente. Preciso criar uma rota cadastrar, posso colocar antes do listing, utilizo o app do Express, a constante app que possui o Express, essa constante, depois do app utilizo get, não, é um cadastrar, então cadastrar é post, depois indico o nome da rota, será uma rota add mensagem MSG
contato. Acrescento o async porque será utilizado o await. Só posso utilizar o await se eu incluir o async. E rec para receber os dados que o front-end enviar, e o res, a resposta que eu retorno para o front-end. Crio uma função e dentro desta função, no momento, eu posso dar simplesmente um console log para verificar se eu estou recebendo corretamente os dados. Eu dou um console log em rec conforme eu setei para receber os dados, ponto body, os dados vêm no corpo, então será body. Em seguida, só dou um return para não ficar apresentando o erro, um return, e neste return utilizo o res de resposta, conforme eu citei, rec para receber os dados, res para retornar a resposta. Esta resposta será um JSON, não coloquei o status, por padrão retorna o status 200, crio um objeto, dentro deste objeto, primeiro retorno erro, houve um erro falso, não houve erro nenhum, em seguida a mensagem que o front-end recebe, uma mensagem sendo a frase mensagem de contato cadastrado com sucesso. Neste caso, seria mensagem de contato enviado com sucesso. Ok, já tenho a rota, claro, não estou salvando no banco de dados, mas eu quero conferir se realmente o front-end está enviando os dados corretamente. Retorno no front-end, agora aqui, depois deste console, eu faço uma requisição para o back-end. Utilizo o try-catch, caso tenha executado corretamente a instrução que está no try, permanece no try, senão acessa o catch. Simplesmente coloco o catch nessa parte e posso receber também o erro. No momento eu deixo vazio esse try catch, ou posso dar um console.log, em seguida erro, tente mais tarde, ou tente novamente, eu deixo no momento tente mais tarde. E nesse try catch posso fazer uma requisição para a API. Utilizo await, aguardo o processamento. Conforme eu citei anteriormente, só posso utilizar o await se eu estiver acrescentando o async. Await significa aguardo o processamento. Enquanto não finalizar esta linha, não pode ir para a próxima. Fetch para fazer uma requisição para qual endereço? Confiro. A API está rodando em HTTP localhost 8080, depois barra, deve fazer uma requisição para qual rota, sendo para a rota ADD mensagem de contato, Pego a rota, ok, já fiz a requisição para esta rota, mas eu preciso enviar os dados. Crio um objeto, neste objeto indico que o método utilizado será o método post. É o método post que o back-end recebe? Exato, a API recebe os dados através do método post. Depois, os dados eu quero enviar no body. Lembram que eu dei o console log em body? Então, é em body que será enviado os dados. E esses dados serão em formato JSON. Em seguida, utilizo este método e coloco o conteúdo que eu quero enviar, que está dentro da constante data form. Lembra do console log? Eu dei o console log em data name e depois data e-mail. Agora eu envio todos os dados como um objeto. Por isso que eu coloquei JSON, para enviar como um objeto. Eu quero enviar o conteúdo, preciso acrescentar o cabeçalho. Neste cabeçalho, abro um novo objeto e preciso enviar o conteúdo. Confiro se o back-end já está preparado. Sim, já está preparado para receber os dados. Content type, coloco content type, e também está preparado para receber dados em formato JSON. Conferir. Exato, está preparado para receber os dados. Então, esta aplicação envia os dados em formato JSON. Fiz a requisição. Deste modo, a API deve receber os dados. Será que ela vai receber os dados corretamente? Retorno no navegador e no navegador simplesmente preencho os outros campos. Então, assunto 1, mensagem 1, clico em enviar.
Ok, não apresentou erro nenhum, não tem problema. Eu preciso retornar para a API. Somente antes, exato, executou com sucesso. Retorno na API e na API venho no terminal e não deu o console log no terminal no back-end. Então tem alguma coisa errada. Ah, sim, já vi. Está faltando a barra aqui na frente. Então, coloquei a barra, conferir no front-end, inclusive, caso eu clique botão direito e em seguida em inspecionar, venho no console, era exatamente isso. Ele não conseguia fazer uma requisição para esse endereço. Era esse erro, estava faltando a barra. Agora, confiro, clico em enviar, fez uma requisição para o back-end, confiro, e o back-end, a API recebeu nome. Estou nesta rota, em seguida no console log. Recebeu nome, e-mail, assunto e conteúdo. A API está recebendo os dados, então agora é só salvar no banco de dados. Mas somente posso salvar se você criou a tabela conforme eu apresentei anteriormente. Essa tabela e também implementou a Models MSG Contato. É claro, você está seguindo o tutorial, você implementou. Utilizo o await, aguardo o processamento, enquanto não finalizar esta instrução, não pode ir para a próxima. O nome da Models MSG Contato é o nome da Models. Exato, importei a Models e atribuí para esta constante. Essa constante possui a Models. É ela que eu estou utilizando. Eu quero cadastrar, então utilizo o create e preciso enviar os dados. Os dados estão em rec.body. Pego rec.body, colo, estou salvando no banco de dados. Se você quiser simplesmente salvar, isso aqui já é o suficiente, não precisa fazer mais nada. Mas eu quero verificar se conseguiu. Se executou com sucesso, acessa o DEN. Em seguida, nesse DEN, eu posso receber o ID. Então, quando você precisar o ID, eu primeiro apresento com o ID, depois eu excluo MSG contato, somente IM maiúsculo, porque é um parâmetro que eu estou recebendo. Não vai dar problema se você colocar maiúsculo, é só um padrão. Crie um objeto, se executou com sucesso, acessa o DEN. Se não executou com sucesso, acessa o cat. E neste cat também crio uma função. E neste cat eu retorno, então posso pegar este return, somente eu retorno um status. Se eu coloco o status 400, pois houve um erro. Quando eu não coloco o status, retorna o status padrão 200. Quando eu estou atribuindo um status, ele retorna o status que eu estou atribuindo. Erro, true, houve um erro, em seguida a palavra erro, depois da palavra mensagem de contato não enviada com sucesso. Coloco enviada, ok? E quando conseguir cadastrar com sucesso, eu tenho este return. Pego este return, recorto, porque ele nunca vai chegar neste return e vai apresentar erro. Coloco esse return, estou retornando erro falso, mensagem de contato enviado com sucesso. Em seguida, posso pegar esse MSG contato e retornar para o front-end, caso seja necessário. Depois eu excluo, eu só quero apresentar para vocês. Por exemplo, posso retornar o ID, eu quero somente o ID. E atribuo em ID, desta forma. Pego o parâmetro e neste parâmetro eu tenho o ID da mensagem. Por que eu estou colocando esta linha? Porque eu também recebo muita dúvida como que eu recupero o ID do registro cadastrado. É desta forma, eu recebo como parâmetro e em seguida posso obter, conferir o que eu recebo no front-end, mas eu não estou dando console log no front-end, preciso dar um console log. Neste local, no try-catch, depois que conseguir executar com sucesso, eu sei que eu estou fazendo a requisição corretamente. Não testei ainda se eu estou salvando no banco de dados, mas eu quero receber a resposta que o back-end retornar. A resposta que o back-end retornar, eu atribuo, aqui eu esqueci de atribuir para a constante, crio uma constante res de resposta, preciso ler o valor desta constante, utilizo await, aguardo o processamento,
A mesma forma que eu coloquei aqui acima, estou seguindo aqui abaixo. Enquanto não finalizar esta instrução, não pode ir para a próxima. Await, aguarde. Por que precisa aguardar? Porque no JavaScript ele não aguarda o processamento, ele vai para a próxima instrução. Se fez uma requisição para a API e a API está demorando para responder, vai para a próxima instrução. Mas eu não posso ir para a próxima instrução, porque nessa outra instrução eu quero obter a resposta que está dentro desta constante. Como que eu vou ler o que está dentro desta constante se ainda não obtive a resposta da API? Por isso que eu utilizo o await. Aguarde. Somente vá para a próxima instrução, para essa instrução, quando finalizar, porque eu tenho daí a resposta dentro da variável res, sendo a constante. Será um JSON, a resposta é um JSON, então preciso utilizar o JSON para ler. Depois que eu ler, eu atribuo para uma constante response env, resposta da requisição. E verifico se response env.erro for true, então acessa este if e simplesmente dou um console.log e neste caso dou um console.log em response.env. Qual é a posição que eu estou retornando a mensagem? É mensagem mesmo. Então coloco simplesmente a mensagem. Aqui houve um erro, se não, utilizo else, conseguiu cadastrar com sucesso. E neste conseguiu cadastrar com sucesso, também dou um console.log, pego este console, também tenho response, porque está aqui nessa constante, e a mensagem de sucesso. Exato, mensagem de sucesso. Mensagem de erro, mensagem de sucesso. Mensagem de erro neste local, mensagem de sucesso aqui abaixo. Confiro se realmente agora estou enviando os dados e o back-end está salvando no banco de dados. Clico em enviar, não apresentou erro nenhum, clico, botão direito, em seguida em inspecionar, abrindo inspecionar, venho no console, tenho informação, mensagem de contato enviado com sucesso. Essa resposta, quem retornou foi o back-end. Confiro no back-end esta resposta. Então, preciso verificar no banco de dados. Inclusive, eu tenho executou o insert into, insira os dados nessa tabela, nessas colunas. Este console.log não preciso mais, posso comentar, verifico no banco de dados utilizando o workbench, executo este select que eu já tinha verificado anteriormente, executado o select, execute novamente e já tenho uma mensagem de contato. Quer dizer que eu estou salvando corretamente no banco de dados. Somente a mensagem neste local eu quero apresentar de uma forma mais amigável. Mas para apresentar esta mensagem de uma forma mais amigável, será abordado o layout. Então, se você quer somente aprender como criar o formulário, isso aqui já é o suficiente, porque agora será implementado o layout deste formulário e também será personalizado a forma que esta mensagem está sendo apresentada, porque aqui nunca o usuário vai vir no console para conferir se conseguiu salvar com sucesso ou não. Você precisa apresentar a mensagem neste local. É isso que eu quero fazer agora. Retorno novamente para o código-fonte do front-end e no código-fonte eu começo a implementar. Retiro este BR no momento e faço o seguinte. Crio uma tag, então sendo a tag sessão, abri a tag sessão, finalizo a tag sessão. Essa tag sessão será finalizada depois do formulário e dentro desta div. Porque eu tenho uma div ao redor, todo o conteúdo deve estar dentro de uma tag. Utilizo o atributo className e o seletor sendo o seletor contato. Nome do seletor contato. Depois acrescento mais uma div, finalizo esta div e dentro dessa div coloco o atributo class, é o class, não o children, className. Lembram que eu não posso utilizar o class, porque o class é uma palavra reservada, preciso colocar o className. E nesse eu coloco
largura máxima. Eu tenho largura máxima no CSS, confiro, venho no Style, Style CSS, exato, tenho largura máxima. É este seletor que eu quero utilizar. Depois deste seletor, acrescento um título, sendo o H2, e dentro deste H2 coloco o atributo className. Depois do atributo, indico que eu quero trabalhar com o título, sendo com o title. E esta página é uma página de contato. Simplesmente coloco a palavra contato. Crio mais uma div. Abaixo deste H2, abro a div, finalizo esta div, coloco o seletor, primeiro o atributo className, depois o seletor que eu quero, sendo o seletor contato content, sendo o conteúdo do contato. Porque eu quero fazer o seguinte, implementar na lateral esquerda um texto, o texto de contato, onde vai ter o número de telefone, e-mail, e na lateral direita sendo o formulário. Eu quero dividir em duas partes. Por isso que eu estou colocando essa div neste local, ou melhor, essa div deve ser finalizada aqui depois do formulário. Já estava colocando errado. Vai ter o conteúdo da lateral direita e o conteúdo da lateral esquerda. Eu crio, então, a div relacionada ao conteúdo da lateral esquerda. Coloco o className, em seguida, dentro do className, o seletor column, estou colocando em relação à lateral esquerda. Então, vai ser o left, e em relação à lateral direita, sendo do formulário, já implemento, crio uma div, finalizo esta div, dentro desta div acrescento o seletor referente à lateral direita, right? E na lateral direita agora sim vai ter o formulário. Pego o form, recorto e coloco em relação à lateral direita. Lateral esquerda será um texto, e na lateral direita, eu citei lateral esquerda, texto, e na lateral direita, o formulário. Continuo com o conteúdo da lateral esquerda. Pego a tag P de parágrafo, abro a tag, finalizo a tag, coloco uma descrição, coloquei um texto aleatório, depois deste P de parágrafo, crio uma div, finalizo esta div, coloco o atributo className e o seletor relacionado aos ícones, então coloco icons, depois crio uma nova div, finalizo esta div e dentro desta div coloco o className sendo linha, depois dentro deste linha eu quero colocar o ícone, conferir como que está ficando agora. Ele está o conteúdo aqui abaixo, observem que eu tenho essa descrição que eu coloquei aqui acima. Inclusive eu posso colocar, por exemplo, nesse max eu acrescento color, max está aqui. Coloco color sendo a cor da letra e será o branco. Conferir como que está ficando, só para vocês verem que tem o texto. Depois eu preciso lembrar de tirar esse branco para não deixar o branco neste local. Depois do linha eu preciso o ícone. Para carregar o ícone, como que eu coloquei no arquivo index, eu estou incluindo o ícone de uma CDN, então aqui também utilizo os ícones de uma CDN. Estou utilizando a biblioteca Fontation, pesquiso por essa biblioteca Fontation, pesquisei pelo Fontation, abro o site, abrindo o site, venho na parte dos ícones, em seguida seleciono que estou utilizando somente os ícones gratuitos e o ícone que eu quero utilizar é referente ao usuário. Coloco user, é este ícone, botão direito, abrir uma nova guia, copio a tag relacionada ao i, que eu consigo acrescentar o ícone, peguei a tag e acrescento neste local. Estou acrescentando o ícone, conferir, exato. Acrescentou o ícone. Depois do ícone, eu quero as informações. Abaixo do i, acrescento uma div, finalizo esta div, coloco o atributo className e esse atributo recebe o seletor info, sendo as informações. Mais uma div,
abro a mesma, finalizo, internamente coloco a palavra empresa, não, aqui não é empresa, é sim empresa, pode ser empresa mesmo. Coloco o atributo className e o seletor sendo head, sendo o cabeçalho. Depois eu crio mais uma div, finalizo, Selk, coloco o nome da empresa e também tenho o atributo className e o seletor relacionado ao subtítulo, subtitle. Eu fiz em relação ao usuário, posso duplicar mais uma vez, sendo o linha, pego somente essa parte e duplico. Não será mais o usuário, neste local eu quero o seguinte, utilizar o seguinte ícone. Pesquiso por map, será que tem um map? Sim, é esse daqui que eu quero. Botão direito, abrir uma nova guia, pego a tag que está incluindo o ícone, pego isso daqui e substituo o ícone do usuário. Aqui é o usuário, já neste não é somente o marcador no mapa. E depois o endereço e subtítulo será o endereço. Coloquei o subtítulo, copio mais uma vez este linha, colo. Neste caso será o seguinte: pesquiso pelo ícone que eu quero, refere-se ao e-mail, então em relação ao e-mail posso pesquisar por envelope. Envelope é esse daqui. Eu simplesmente pego o nome envelope e substituo neste local. Assim facilita, não preciso abrir novamente a página. Sendo e-mail, e abaixo eu coloco o e-mail de contato, cesar@selk.com.br. Conferir como que está ficando, exato. Isso aqui vai ficar na lateral esquerda. Agora eu preciso acrescentar em relação à lateral direita relacionado ao formulário, sendo aqui o right. Acrescento uma nova div, finalizo esta div, coloco o atributo className e o seletor que refere-se ao text. Preciso colocar um texto, posso colocar qualquer texto, por exemplo, formulário de contato, você vê qual é a melhor frase no seu caso. Depois eu tenho a parte para apresentar as mensagens, no momento eu deixo assim, depois eu retorno para apresentar mensagem enviada com sucesso. Lembram do console log que eu tinha? Eu quero apresentar a mensagem neste local, mas isso será implementado posteriormente. Retorno no campo, crio uma div, finalizo a div, dentro dessa div coloco o atributo className, quero trabalhar com o campo, então coloco fields, depois uma nova div, abro a div, finalizo esta div e dentro desta div que eu coloco o campo. Quebra de linha não preciso mais, recorto somente o campo. A quebra de linha deixo fora. Esta div terá o atributo className e o seletor, sendo o seletor field, continuo com o field, somente acrescento o name. E no campo eu preciso de algum seletor, conferir type, name, placeholder, não, eu deixo assim mesmo. Copio o mesmo e acrescento, altero agora pelo e-mail, recorto o e-mail, BR não preciso mais, substituo o input. Depois do e-mail, duplico mais uma vez, eu tenho agora referente ao assunto. Pego sem o BR, o input sem o BR, recorto isso daqui e substituo neste input. Falta mais um, pego este como exemplo, falta em relação ao conteúdo. Digite o nome, não, digite o conteúdo da mensagem. Faltou alterar anteriormente. Este BR eu não preciso mais, excluo. Em seguida, recorto essa instrução, sendo input, e colo neste local. Só falta o botão. Em relação ao botão, crio uma nova div, finalizo esta div. Dentro desta div, eu coloco o botão, então colei o botão, e depois eu acrescento mais um seletor. Primeiro o atributo className e o seletor relacionado ao botão. Eu coloco o botão área, assim é fácil de identificar.
Em relação ao botão, type, deixo assim mesmo. Eu tenho a página implementada, mas falta agora implementar o CSS. Começo com o contato. Eu acrescento neste arquivo style que eu acrescentei nas aulas anteriores. Para incluir o style, lembram que nas aulas anteriores eu apresentei este app também. Fecho o arquivo index, não preciso, eu só fico com o style. Desço no final. Esse color agora não, agora eu retiro para não esquecer depois de retirar. Depois do top eu acrescento, estou trabalhando com não copiei, preciso copiar. Contato, agora sim, copiei contato. E a página contato, neste local que eu atribuo que o texto deve ser da cor branca e não conforme eu acrescentei anteriormente. Agora tudo está da cor branca. Cor de fundo, posso atribuir uma cor de fundo sendo background color e esta cor será o 0, hashtag 0C0F16. Será que eu preciso colocar cor de fundo? Sim, eu deixo a cor de fundo. E o tipo da fonte, font family. Qual é o tipo da fonte que eu tenho? Conferir font family na parte superior. Eu tenho essas duas fontes, essa e essa daqui. Então, eu quero utilizar essa. Copio e acrescento no font family, que eu quero que utilize esta fonte e também é o sans serif. Ok? Já modificou o tipo da fonte. Em seguida, eu tenho o Tyro, porque isso aqui eu já determinei, apresentei anteriormente na parte superior. Eu já estou indicando qual é a largura máxima da página, não preciso implementar novamente. Utilizo o contato, seletor, depois o Tyro, e em relação ao Tyro, quero alinhar no centro, sendo o text align, align center, depois eu tenho uma margem. Esta margem será somente em relação à parte inferior, 50 pixels. Também tenho um padding, este padding em relação ao topo, sendo 50 pixels. A espessura da fonte e a espessura será de 400. O tamanho da fonte, font size, 35 pixels. Conferir como que está ficando e já tenho página de contato. O próximo seletor que eu quero personalizar refere-se, confiro, contato content, pego o nome do seletor, primeiro contato, depois o seletor contato content. Este seletor terá o display, sendo o display flex, quero colocar tudo em uma única linha, flex, em seguida o flex, esse daqui, e o valor é este. Align, eu quero alinhar no centro, então align center, e também o conteúdo justificado, justify content, coloco espaço entre os elementos. Conferir como que vai ficar, contato content, no momento ele não vai dar diferença nenhuma, atualizo, não deu diferença nenhuma. Próximo seletor sendo coluna left, é esse que eu quero personalizar, mas antes de personalizar o coluna left, ainda falta o seguinte, column, eu coloquei column left, não é o column left, eu quero colocar column sem o traço left, mesma coisa em relação a column right, somente column. Agora sim, eu quero personalizar o column e não column left conforme estava anteriormente. Utilizo o seletor contato, depois o seletor contato content e o seletor column e indico que cada um deve ocupar 50%. Esse aqui deve ocupar 50% e esse também deve ocupar 50%. Para isso, coloco largura, deve calcular 50% para o primeiro, menos 30 pixels. Conferir como que vai ficar. Agora sim, um na lateral esquerda e outro na lateral direita, exatamente conforme eu citei anteriormente. Preciso personalizar agora este P de parágrafo. Ele está dentro do left, é ele que eu quero personalizar. Pego o contato, depois ponto contato content e refere-se ao left e a tag P de parágrafo.
ele vai ter somente o text align sendo justify, somente isso daqui. Conferir, agora sim. Eu quero que seja justificado o conteúdo. Ele sempre finalize nesta linha. Depois do título, eu tenho a parte dos icons, isso daqui que eu quero personalizar. Para personalizar, utilizo contato, não, primeiro é o contato, está aqui, depois o contato content, refere-se ao left, eu coloquei icons, não é left, depois icons, ele vai ter somente uma margem de 10 pixels na parte superior e inferior, 0 na lateral direita e esquerda. Já deu um espaço em relação ao conteúdo, era isso que eu queria. Depois eu tenho novamente, pego o contato, depois o contato content, continuo com o left, sendo o conteúdo da lateral esquerda. Não, eu não preciso agora da lateral esquerda, eu simplesmente utilizo o nome do seletor. Qual é o seletor? Esse daqui. Coloco o nome do seletor e nesse eu acrescento display flex, está aqui. Depois uma altura, esta altura será de 65 pixels e também alinhar os itens no centro, text align center. Ok, display flex está em uma única linha, o ícone e o texto, mas eu preciso personalizar, melhorar isso, porque não está de forma agradável, não está sendo apresentado de forma agradável. Utilizo o seletor contato, depois o seletor contato content, seletor linha, eu quero personalizar é o seletor info, este seletor. Pego o nome do seletor, vai ter o margem left, somente uma margem em relação à lateral esquerda de 30 pixels. Agora não está grudado com o ícone, ficou melhor. Preciso personalizar o ícone. O ícone é a tag, conferir, tag i. É essa tag que eu preciso personalizar. Primeiro contato, depois contato content. Quero personalizar em relação à linha, não é info, é linha. Depois da linha vem a tag relacionada ao ícone. O ícone vai ter font size 25 pixels e a cor que eu quero, color, a cor do ícone, eu quero colocar a mesma cor da logo. Qual é a cor da logo que eu estou utilizando? É essa daqui. Então, copio o nome sendo hexadecimal da cor, exato. Colocou a cor dos ícones. Preciso também personalizar o próximo, refere-se ao hat, sendo o título, esse título que eu quero personalizar. Isso é no CSS. Novamente, o contato, depois eu tenho o contato content, preciso indicar que refere-se ao info, não icons, info, depois o hat, é essa tag que eu quero personalizar, ela vai ter somente em relação à espessura, sendo 500, aumentei um pouco mais a espessura da fonte somente em relação ao reto. Tenho o subtitle, é subtitle que eu coloquei, exato, o subtítulo, pego este subtítulo, altero, e este subtítulo somente vai ter a cor da letra. Coloco color e a cor da letra será o hashtag F6, F6, F6. Somente alterei a cor da letra desse texto da parte inferior. Tem mais alguma coisa? Conferir o próximo. Aqui na lateral esquerda já está personalizada. Falta em relação à lateral direita. Em relação à lateral direita, eu tenho o column right. Neste column right, eu quero personalizar esse texto. Esse vai ser o seguinte: utilizo ponto contato, depois eu tenho contato content e indico que eu quero personalizar o text. Esse text vai ter o font size, o tamanho da fonte, 20 pixels, espessura da fonte, a espessura da fonte será de 500,
também uma margem em relação ao rodapé de 10 pixels. Conferir como que está ficando. Exato, formulário de contato. E agora sim eu começo a personalizar o formulário. Eu tenho, em relação ao formulário, eu tenho aqui field, exato, column. Confiro como que eu vou colocar. Primeiro eu coloco contato, exato. Depois do contato sendo right, pego este seletor. Depois deste seletor, utilizo a tag form. Depois da tag form, eu tenho field, não é o fields, com S no final. É esse que eu quero personalizar. Eu quero os dois, então é o field e depois o fields. Eu acrescento colocando a vírgula, indicando que ambos devem receber a mesma personalização. Field, depois do field, eu tenho o field, é esse daqui. Exato, field. Não preciso, porque eu já estou personalizando aqui. Não preciso. Então, faço assim. Abro chave e acrescento a altura de 45 pixels. Eu coloquei aspas, não é 45 pixels. Deve ocupar 100% do espaço em relação ao comprimento, 100%, uma margem em relação ao rodapé, esta margem de 15 pixels. Conferir como que está ficando, ok, já deu um espaço maior, e esse espaço aparentemente ele está muito grande, mas não tem problema, porque eu quero aumentar a altura do campo, aumentando a altura já melhora. Próximo seletor que eu quero personalizar, o field eu já personalizei, eu tenho name, é esse name que eu quero personalizar. Coloco primeiro contato, depois estou trabalhando com a lateral direita, estou trabalhando com a tag form, depois o name. E em seguida indico somente uma margem em relação à lateral direita de 10 pixels. Conferir como que está ficando. Aparentemente não vai alterar nada, somente quando estiver ocupando 100%. E o próximo que eu quero personalizar é o input. Pego este input, é a tag. Primeiro contato, depois tenho o right, a tag form, sendo o seletor field, e quero o personalizar é a tag input. E essa tag input recebe a altura, deve ocupar 100%, largura. Agora eu estou personalizando é o campo, este campo que eu estou personalizando. Estou indicando que deve ocupar 100% da altura, largura 100%, deve ter uma borda, conferir como que está ficando. Agora sim, ocupou 100% da largura, os 10 pixels que eu havia colocado anteriormente, temos aqui os 10 pixels. Quero colocar uma borda arredondada, não deixar ele quadrado. Eu acrescento todas as propriedades, depois eu verifico o resultado, mas você pode ir acrescentando e verificando como que está ficando. Uma borda, esta borda arredondada de 6 pixels, outline none, temos aqui outline, depois acrescento o valor none, tenho o padding, e este padding será de 0 pixels na parte superior e inferior, 15 na lateral direita e esquerda. A fonte que será colocada dentro do campo, sendo fonte, em seguida eu tenho a fonte, essa fonte que eu quero utilizar, e também o sans serif. Terá uma transição, utilizo transition, essa transição será em todos 0,3 segundo e será essa transição. Conferir como que está ficando a borda, em seguida tenho a transição, ok. Falta personalizar é o botão, e o botão utiliza o seguinte seletor, conferir é este seletor. Pego o nome do seletor, venho em Style, acrescento, primeiro eu quero trabalhar com o contato com este seletor, e em seguida o seletor right, a tag form e o seletor relacionado à área do botão.
vai ter o display, sendo display flex. Também tenho align itens, eu quero alinhar no centro, ok? Depois tenho o seguinte, continuar, qual que é o nome do seletor? É o nome do seletor? Não, é o nome da tag, sendo essa a tag que será utilizada. Utilizo o right, que eu estou trabalhando com a lateral direita, a tag form e a área do botão, depois a tag botão. Tag eu não preciso colocar o ponto na frente. A cor color, a cor da letra será o branco, a cor do texto do botão, sendo um display block, também vai ter uma largura, sendo de 160 pixels. Eu acrescento também o importante para sobressair sobre qualquer outra personalização. A altura será de 45 pixels. Também tenho outline como valor de none. E depois do outline, o tamanho da fonte, font size de 18 pixels. Há mais propriedades, mas vamos ver o resultado. Temos aqui o botão. Continuar com a personalização, a mesma coisa. Eu só verifico depois que eu implementar tudo. Digitar tudo, eu retorno. Espessura da fonte. A espessura da fonte será de 400. Terá uma borda arredondada, seguindo o mesmo padrão do campo, 6 pixels. Cursor pointer, quando o usuário passar o mouse, apresenta a mão, que é clicável. Depois eu tenho o flex. Esse flex com o valor, está aqui o valor que eu quero. Também tem a cor de fundo, background color, a cor será essa daqui, a mesma cor da logo. Também uma border, esta borda será de 2 pixels, sendo uma borda sólida, e a cor que eu estou utilizando é essa daqui, essa cor. Uma transição só quando eu colocar o hover. No momento ainda não tenho o hover, ou eu deixo depois, eu consigo apresentar melhor. Tem o botão enviar, mas quando eu passo o mouse só apresenta que é clicável. Eu quero colocar um hover para mudar o formato deste botão. Para isso utilizo o right novamente, a tag form, utilizo o seletor. Como que é o nome do seletor? É área, botão, esse mesmo. Depois eu coloco botão, sendo a tag. Hover, uma pseudo-classe, indicando que quando o usuário passar o mouse, faça o seguinte: atribua a cor da letra este azul, e o background deve ser ocultado. Coloco o background e em seguida none, não apresenta o background. Conferir como que está ficando, retorno no navegador, passo o mouse, observem que agora ele oculta, isso que eu queria fazer. No entanto, é uma transição muito rápida, eu quero uma transição mais leve. Acrescento transition, que anteriormente eu comecei e parei, em seguida 0,3 segundos, você pode diminuir ou aumentar, mas se você diminuir quase não consegue ver a transição. Passar o mouse, observem que ele preenche gradualmente. Se você aumentar, eu aumento para 7, conferir, passo o mouse, é muito mais devagar. Você verifica qual você prefere. Eu deixo o 0,3. Eu tenho o hábito de colocar 0,3. Conferir, agora sim, formulário de contato está implementado. Só falta quando o usuário estiver em dispositivos móveis. Eu diminuo de tamanho, observem que ele está neste formato. Eu venho no menu, não, o menu não está funcionando. Falta o quê? Eu verifico no arquivo index o que está faltando acrescentar. Desço no final, está faltando incluir este JavaScript. Copio do index e venho no contato e colo no final. Só conferir onde que eu estou colando antes da última div. Então, neste local, eu acrescento JavaScript. Conferir como que está ficando isso no contato, diminuo, está funcionando. Caso não funcione, você pode dar um Ctrl F5, clicando Ctrl F5 recarrega o conteúdo. Mas é o formulário de contato que eu quero que seja responsivo.
venho no CSS, preciso fazer o seguinte: identificar o tamanho da tela do dispositivo. Para isso, utilizo mídia. Posso utilizar mídia, conferir na parte do contato, onde que está aqui, viewport. Eu estou identificando o tamanho do dispositivo do usuário? Sim, estou utilizando o viewport. Então, posso utilizar mídia, em seguida largura máxima, quando a largura máxima é importante. Observe que tem o seletor com ponto, aqui não é o ponto. Quando for no máximo 947 pixels, não é 600, é 947 pixels, eu quero que ele faça o seguinte. E quando for, pego isso daqui como exemplo, quando for no máximo 500 pixels, faça isso. Quando for 947, o seletor contato, ponto, contato, content, e sendo o seletor column, eu quero que ele coloque o conteúdo, largura 100%, e também tem uma margem em relação ao rodapé. Margem, esta margem será de 35 pixels. Conferir como que está ficando, dou um Ctrl F5 para recarregar, diminuo. Agora ele colocou abaixo, fica melhor, não fica daquele modo que ele estava com o campo muito pequeno. Deixo no momento assim, e quando for 500, eu quero que ele faça o seguinte: ponto contato, ponto Tyro, faltou ponto Tyro, é o Tyro. Eu tenho Tyro? Sim, tenho. Margem, essa margem será somente em relação ao topo de 50 pixels. O próximo é o ponto contato, é contato, não column, eu só quero o contato, sendo da lateral direita, o right, quero personalizar a tag form, em seguida tenho fields, é com S no final, e será o flex direction column. Também tenho em relação ao campo nome e e-mail. Não, eu deixo isso aqui já o suficiente, não preciso alterar mais nada. Dou um Ctrl F5, dispositivos móveis, ok, funcionando. E quando for PC, por exemplo, ele apresenta neste formato. Falta uma funcionalidade, sendo a mensagem. Eu preciso personalizar. Primeiro começo com o JavaScript, sendo neste local. Crio uma nova constante com o nome de response ou status. Eu coloco response, porque eu às vezes coloco status, às vezes response. Nesta vez será utilizado response. E o response será use state. Crio um objeto, e neste objeto eu tenho o type, o tipo da mensagem, sendo tipo da mensagem vazio, só deverá ter o tipo da mensagem depois que retornar, o back-end retornar mensagem. Qual será a mensagem? Por padrão começa como vazio. E quando que eu seto a mensagem? É quando eu conseguir a resposta neste local, set response, e este set response terá o tipo da mensagem e a mensagem. Aqui faltou o parênteses, abro parênteses, finalizo o parênteses, e dentro do parênteses que eu crio o objeto. O tipo da mensagem sendo um error, e a mensagem que a API está retornando. Coloco o erro sendo a mensagem, e na parte inferior é o sucesso. Continua a mesma mensagem, só altero para success, e o console log não preciso mais. Tem o erro, tem mais algum erro, sendo este erro neste local, então eu altero pela mensagem estática. Erro, altero neste local, erro, tente mais tarde, e esta mensagem eu quero imprimir antes do formulário, depois da palavra formulário, antes da tag form. Será impresso neste local. Para imprimir, faço o seguinte: abro o JavaScript, response.type, response. Quem é este response? Conferir. Response é essa constante. Type é esta posição.
o tipo da mensagem ela recebe erro ou sucesso. Pode ser erro ou pode ser sucesso. Quando for erro, primeiro eu começo com o erro. Se o tipo da mensagem for idêntica, importante, 3 iguais, erro, faça isso daqui. Se não, 2 pontos, faça isso. Mas quando possuir o tipo erro, eu quero imprimir a mensagem, não deixar somente vazio. Para isso, abro a tag P de parágrafo, finalizo a tag P de parágrafo e internamente posso imprimir a mensagem, sendo response.mensagem. Conferir se a posição é mensagem. Primeiro, response, a constante, depois a posição mensagem, porque ela possui a mensagem. É essa mensagem que eu quero apresentar para o usuário. Response, copio, duplico isso daqui, porque vai ser o sucesso ou erro. Quando for sucesso, como que eu coloquei, quando for o tipo sucesso, acessa este segundo. For sucesso, deve imprimir esta mensagem. Conferir se vai imprimir a mensagem, preencho o formulário, ou melhor, dou um Ctrl F5 para recarregar, preencho o formulário. Após ter preenchido o formulário, clico em enviar mensagem de contato e enviado com sucesso. Mas eu quero personalizar, colocar um CSS. Abro o atributo className, dentro deste className acrescento o seletor alerta. Este é o alerta danger, porque é o erro. E na parte inferior é o sucesso, coloco o success. Preciso personalizar. Pego este alerta danger, retorno no style.alerta-danger, vai ter a cor de fundo, background color, a cor de fundo sendo hashtag F8D7DA, é um vermelho bem claro, a cor da letra sendo hashtag também será um vermelho 842029. Preciso de uma margem, é margem, somente uma margem, 10 pixels na parte superior e inferior, 0 na lateral direita e esquerda. Também tem uma borda, esta borda será de 1 pixel, sendo uma borda sólida, e a cor é hashtag F5C2C7, sendo esta cor. Também tenho uma borda, esse border radius, para ter uma borda arredondada, 6 pixels, seguindo o padrão que eu estou utilizando, e também um padding de 7 pixels. Isso quando for danger. E quando for sucesso, como que é o nome do seletor, alerta success, só pego o success e altero a cor. A cor de fundo será um verde bem claro, D1 e 7DD. A cor da letra será um verde mais forte, 0F532. Também tenho a borda, uma borda da cor verde, BADBCC. Também não é um verde muito forte. Conferir. Em relação ao verde, ele já apresentou mensagem de contato enviado com sucesso. Significa que está apresentando. Quando for erro, ao invés de apresentar da cor verde, apresenta da cor vermelha. Inclusive, eu testo só para vocês verem. Eu coloco aqui success na parte superior e aqui eu coloco teste, somente teste, para não imprimir nada. Como que ele imprimiu? Imprimiu da cor vermelha. Exato. Dou um Ctrl Z, eu só queria testar a cor, mas ele retorna novamente para o verde. Quando conseguir salvar com sucesso, eu quero limpar o formulário. Como que eu faço para limpar o formulário? Para limpar, só quando conseguir salvar com sucesso, neste local. Eu posso setar, utilizo setDataForm. Através do setDataForm, eu posso indicar, somente coloco na linha abaixo. Para limpar, abro um objeto e dentro deste objeto indico que as posições que possuem os valores que veio do formulário devem receber vazio. Será que ele vai deixar vazio?
conferir, mensagem, eu coloco assunto 3 e mensagem 3. Eu acho que é o 3. Clico em enviar, mensagem de contato enviado com sucesso, limpou o formulário. Retorno no banco de dados, no Workbench, faço uma nova requisição, 3, assunto 3, salvou com sucesso. Tento salvar mais um, só para apresentar para vocês, sendo o assunto 4, mensagem também 4. Clico em enviar, enviado com sucesso e limpou o formulário. Confiro no banco de dados, no Workbench, exato, assunto 4. Desta forma, temos o formulário implementado. Apresentei como implementar o formulário com Next, e este formulário faz uma requisição para a API. A API recebe os dados, processa, salva no banco de dados, retorna o status para o front-end e o front-end apresenta a mensagem. Além disso, também apresentei como implementar um layout e um layout responsivo, que adapta-se ao tamanho da tela do dispositivo que o usuário estiver utilizando. O formulário foi um pouco longo, então não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Você quer aprender a implementar um sistema administrativo para gerenciar estas mensagens de contato? Isso eu apresento no curso de Node, React e React Native. E abaixo do vídeo há o link para você acessar para ver mais detalhes do curso. Portanto, eu aguardo você na página do curso.